bom estar aqui mais uma semana com vocês, trazendo conteúdos maravilhosos de saúde e bem-estar. E o tema da nossa live hoje vai falar com muita gente sobre apneia do sono, sobre ronco. Com certeza você conhece alguém que tem esse tipo de problema aí na sua família. Então vamos lá. O meu convidado é o otorrinolaringologista, Dr. Francis Gutierrez, muito conhecido na cidade de Atibaia e região. Ele é formado pela Unicamp, chefe do serviço de otorrino e cirurgia plástica facial do Hospital Albert Sabin, Atibaia. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo. Que prazer novamente você aqui conosco, aqui na live. Que bom ter a sua presença aqui. Boa noite, Vanessa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. E é um prazer estar aqui com você e todo o teu público para falar um pouco sobre apneia e ronco né? Opa, maravilha. Eu que agradeço. Doutor, vamos logo, né, já na pergunta, porque eu sei que tem bastante conteúdo aí para gente. Fale para nós qual que é a diferença do ronco e da apneia obstrutiva do sono. Vanessa, existe uma confusão entre... São duas coisas totalmente diferentes. Roncar é fazer barulho, tá certo? É Uhum, vibrar. E apneia é parar de respirar. Só que está tudo associado, o ronco e a apneia. Por isso que a gente chama essa doença como uma síndrome. Chama-se a síndrome da apneia e a hipopneia obstrutiva do sono. O que significa isso? Significa que quando a gente respira, o ar tem que passar pelo nariz, ele vai pela rinofaringe, vai para a faringe, uhum. para a traqueia e vai para o pulmão, certo? Essa via aérea, que a gente chama de via aérea superior, ela tem que estar livre para a gente respirar de forma passiva e de forma ativa, para que o ar entre e possa sair expelido. Quando há uma dificuldade desse ar entrar, certo? Ele entra parcialmente, existe uma hipopneia. E quando Uhum. ele não entra, existe uma barreira, ele para de passar, existe uma apneia. Então, normalmente, fala que o ser humano ele tem apneias e hipopneias normais durante o sono. A gente tem umas paradas respiratórias, mas essas paradas elas são curtas e são poucas. Quando essas paradas são mais longas e quando elas são mais frequentes, é que vira doença. Então, por exemplo, a gente faz... Isso é uma apneia, certo? E roncar é o barulho que a gente Hum, faz. Porque, na verdade, o que chama a atenção das pessoas, diante de quem está o cônjuge, o companheiro, a companheira, quem está do lado, é o barulho que a pessoa faz, certo? É aquele ronco que todo mundo se incomoda, que a pessoa não deixa o outro lado dormir e assim por diante. Esse é o barulho, esse é o ronco, que na verdade é a vibração das partes moles da orofaringe. Tem o céu da boca, que é o palato, tem a campainha, a lateral da faringe, tem as amígdalas. Ele fica mais estreito. E o ar entra uhum. pelo nariz com dificuldade, ou entra muito apertado e com pressão, e ele faz vibrar. E por isso que ele é a vibração do palato. E quando a pessoa, esse palato que está parte mole, ele colava na parte posterior da faringe, e quando a pessoa engasga e tem aquela apneia, para de e aí a respiração não vai. Hum, Então, nesse momento, quando eu sempre falo para os meus pacientes, é igual os pacientes mais antigos conheciam o carburador, que tinha aquela borboleta, né? Então, quando uhum, engasopava o carburador do carro, que ele grudava na parte posterior, é porque realmente uhum, não passava o ar. Então, acontece também. O palato, o céu da boca, ele faz esse movimento. E quando ele cola lá uhum. atrás, o ar não passa, certo? E aí você aumenta a força para que o ar passe, então ele começa a vibrar e faz esse barulho que todos nós conhecemos como ronco, certo? Quer dizer, ronco e a apneia obstrutiva do sono. Acontece quando a gente está deitado, então isso acontece em algumas posições. Tem pessoas que dormem de barriga para cima, ronca muito mais, por causa da gravidade que caiu por cima da boca. Tem gente que Uhum. dorme de barriga para baixo, mesma coisa, e acaba roncando do mesmo jeito, ou de lado. Depende da posição da Não pessoa, tem ela jeito, ronca né? Vai mais. roncar do mesmo jeito, Exatamente. não vai? Exatamente. Isso. Tem gente que ronca mais, ronca menos. Então, o mais comum Ah, são as pessoas roncarem de barriga para cima. Por quê? Que a gente chama de decúbito dorsal. Porque, por entendi. causa da ação da gravidade, que o céu da boca fica assim, se deita, ele cai. E o ar entraria e ele simplesmente faz com que vibre o céu da boca, a campainha e a parte lateral da faringe, e há esse colamento, entendeu? E doutor, Então, existe alguma diferença de barulho da apneia para o barulho do ronco? não, deixa eu explicar. A apneia não faz barulho, a apneia é parar de respirar. Por exemplo, Ah, tá. você que está aí na praia, o mergulhador, que não tem equipamento, ele enche o peito de ar e ele Uhum. mergulha. Esse período que ele fica sem respirar chama-se apneia, que é o que acaba acontecendo com Hum, todos nós quando a gente dorme. A gente enche o peito de ar e o ar não entra nem sai. Esse período de ar não entrar e sair chama-se apneia. tá, Quando o ar entendi. entra pouquinho ou entra sai pouco, a gente chama de hipopneia.
tá certo? Porque está entrando pouco, não está entrando o suficiente para que haja a troca gasosa no pulmão. Por isso chama-se hipopneia, que seria uma apneia pequena, curta, certo? E apneia, que Uhum. seria a parada total de respiratório. Então, seria como se você tivesse, por exemplo, um fluxo de passagem de ar interrompido temporariamente, certo? Tá. Agora, você pode ter um fluxo pequeno e passar pouca coisa, isso chama-se hipopneia, porque na verdade não está enchendo totalmente o pulmão, não está vendo a troca, então a pessoa não está respirando bem, mas está entrando ar e está saindo, mas muito pouco, isso é hipopneia. Uhum. E quando o ar não entra nem sai, fica totalmente obstruído, isso é apneia, tá certo? E essa apneia, como eu falei, podem ser voluntárias, então, se eu faço e vou dar um mergulho, eu faço uma apneia voluntária, tá certo? Na hora que Uhum. não aguento, eu subo, né? Tá certo? Mesma coisa. A gente pode ter uma apneia que durante o sono essa é involuntária, eu não peço para parar de respirar. Isso é um mecanismo por obstrução, ou isso é um mecanismo neurológico, porque o cérebro não está mandando o comando para que a gente possa respirar, ou algum problema Uhum. pulmonar, porque tem doença pulmonar que pode acontecer isso, e a pessoa não percebe de forma consciente que não está respirando. E aí Tá. tem exatamente o que acontece. Quem percebe, na verdade, é o próprio cérebro, que fala, olha, não está chegando oxigênio aqui, ele manda uma Uhum. ordem para o coração começa a bater mais forte e o pulmão começa realmente a produzir mais movimentos para que entre mais ar e coisa. Não consegue. Como está obstruído, aí vai enchendo e a pessoa acorda. Às vezes você acorda com sobressalto, às vezes não acorda, quando pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma arritmia, assim por diante, depende da gravidade. Então, é por isso que a Uhum. doença obstrutiva, que a gente fala que é a doença da apneia obstrutiva do sono, é uma doença silenciosa para o indivíduo que tem. E é uma doença barulhenta para quem está do Hum. lado. Você entendeu? Então, quem tem apneia, quem tem roncopatia obstrutiva, que a gente fala, ele não percebe que ele tem isso. Quem Uhum. percebe é quem está do lado. Por isso que a gente fala Sim, brincando que muitas vezes quem vai no consultório sempre é a mulher que leva o marido, ou vice-versa, né? A sim. esposa fica 30 anos escutando o ronco do marido e aí ela se preocupa quando vê que ele para de respirar e acha que vai ficar viúva, certo? Uhum. E isso depois de muito tempo. E o marido, quando a esposa ronca, 30 minutos depois já acorda, amanhã ela tem que ir no médico. O homem não aguenta ver a, O o homem não marido já é aguenta a mais esposa. urgente, né? Exatamente. Então, na verdade, as mulheres são muito mais tolerantes com relação ao barulho Sim. que o Uhum. homem tem durante o sono, o famoso ronco. Agora, quando começa a ter apneias, que ela começa a ver que a pessoa para de respirar, e aí dá uma chacoalhada para que ele volte, ou às vezes dá aqueles engasgos assim, ela fica preocupada, porque realmente é um processo de saúde assim, importante, porque a pessoa pode ter uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, pode ter um derrame, como o pessoal fala, e assim por diante, né? Porque você não Sim. respira. É mesmo como E uma pessoa sufocar. Você vai entrar na apneia e sim. mergulhar e não conseguir sair. Você entendeu? Do mergulho. Nossa. E É mais ou doutor, o menos que igual. causa a apneia? O que causa? Existem várias causas. Ela é uma doença multifatorial. Você tem várias Tá. causas. Desde o biotipo da pessoa, tá certo? Uhum. Pessoas mais obesas, pessoas que têm pescoço curto, que tem o queixo para dentro, que se chama micrognatia, que tem aumento das partes mole da orofaringe, que também está ligado à obesidade, a queda do Uhum. palato, o aumento das partes laterais da orofaringe, por exemplo, amígdala grande, por Uhum. respiração bucal desde criança, a obstrução da via aérea nasal, por exemplo, desvio de septo, alterações morfológicas, tanto do nariz quanto da garganta, que leva também a essa dificuldade. Mas o mais comum, geralmente, é aumento de peso e o hiperrelaxamento da musculatura, o estreitamento por relaxamento, entendeu? Tá. Tem pessoas que estão habituadas a tomar álcool à noite, antes de deitar. Por exemplo, o álcool é uma das coisas mais comuns que dá hiperrelaxamento da musculatura. Por isso que todo mundo Uhum. que bebe ronca mais, né? Tá? Por quê? Porque o álcool ele aumenta o relaxamento da musculatura. Pessoas que tomam medicamentos para dormir, ou pessoas que usam psicotrópicos por qualquer motivo, tá certo? Psiquiátrico ou não, Uhum. e que acabam aumentando o relaxamento da musculatura, tá certo? Da Uhum. orofaringe, da musculatura respiratória, e acabam tendo mais propensão a ter exatamente essa vibração das partes moles, provocar ronco, e o colavamento da laringe e fazer a apneia, né? Uhum. Que mais, assim, de causas? Realmente, pessoas que comem copiosamente à noite, deitam de barriga cheia, como o pessoal fala, certo? Aumento de peso, Uhum. sedentarismo, estresse, tudo isso são fatores que aumentam a chance de aparecer o ronco. Mas, de longe, o mais importante sempre é o aumento de peso e a falta de higiene, como a gente fala, no sono, né? Pessoas que Que é dormem isso? mal.
Pessoas que dormem mal, pessoas que deitam com o celular, que ficam com aquela claridade o tempo todo, que não conseguem entrar num sono mais profundo, que não relaxam durante a noite. Que uma das consequências da apneia é exatamente você não conseguir dormir, não conseguir descansar, enquanto o organismo como um todo tem que descansar. Então, o cérebro, em Uhum. vez de descansar, ele fica trabalhando muito mais para poder manter o pulmão funcionando, o coração funcionando, para poder manter a oxigenação. E aí, o que que acontece? Se a pessoa dorme mal, acorda com dor de cabeça, acorda cansada, irritada, começa a ter lapsos de memória, isso são Hum. todos sintomas da apneia do Uhum. sono, né? Então, a pessoa que fica irritada durante o dia, pessoa que tem cochila durante o dia, pessoa que encosta num lugar e de repente dá um cochilo porque tem sonolência diurna. E isso aumenta, geralmente, já tem estudos mostrando que isso aumenta de 3 a 4 vezes mais a chance de incidência de acidentes de trânsito. Pessoa dormir no Nossa. volante, por exemplo, motoristas profissionais, caminhoneiros, motoristas de ônibus, que têm apneia, ele é um perigo no trânsito, porque a pessoa Uhum. dorme, cochila, um cochilo de um E segundo, de 2 segundos no repente? trânsito, exatamente, e a pessoa não tem controle sobre isso. A pessoa apaga, e numa dessas ele bate o carro, capota, faz acidente, isso é o mais comum que acontece, certo? Uhum. Agora, pessoas que têm apneia, elas estão sempre cansadas, estão sempre irritadas, tá certo? É isso que eu ia falar Dificilmente agora, elas não são tão produtivas? Exatamente. Então, eles começam a ter alterações cognitivas, perda de memória, Cognitivas. tá certo? A memória recente, a pessoa que, por exemplo, deixa a chave em cima da mesa, dá uma volta, faz outra coisa, depois esquece onde deixou a chave, entendeu? Então, essas perdas Faz de parte. memória recentes, e agora, depois, durante esse período que nós falamos muito sobre Covid, a Covid veio a acentuar isso aí, porque a própria Nossa. Covid fez com que isso acontecesse, ou que ficasse acentuado em pessoas que tinham apneia e roncobatia obstrutiva, né? Então, Uhum. a questão cognitiva é Potencializou, né, fundamental doutor? e importante. Potencializou, exatamente. Que eu nem falei agora há Potencializou. pouco, que não tinha, está tendo e que já tinha, piorou. Nossa, meu Deus. E quando que a apneia começa a ser grave? Para a pessoa que tem, né, ou o cônjuge que está aí junto, começa a ter o alerta e fala, não, deixa eu buscar o médico. Olha, exatamente são esses sinais de alerta que eu te falei, quando a pessoa começa a ter irritabilidade diurna, tá certo? Começa a ter perda de memória recente, assim, com muita frequência, pessoa que não descansa durante a noite e fica cansado o dia inteiro, então perde produtividade, pessoas que se Uhum, sentem o tempo inteiro, sabe, assediadas pelas coisas que têm que fazer, procrastinam nas coisas que têm que fazer, e isso uhum. já são sinais importantes. Pessoas que começam a ter arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, aparecimento de diabetes, certo? E outras alterações metabólicas sem causa aparente, certo? Tudo Então, isso. e tudo isso É aí pode sério. ser desencadeado, tá certo? Ou potencializado pela apneia noturna. Nossa, é muito sério isso, né, doutor? E Sim, como que sim. é feito o diagnóstico? É Bom, o clínico? primeiro diagnóstico geralmente é o cônjuge que faz, né? Quem está do lado, Sim. aliás, já fala. A gente fala que É o o paciente termômetro. vem, exato, o paciente vem com um sinal que a gente chama hepático, sabe, que é certinho, que é aqui na lateral roxa, né? Aí fala, mas como assim, doutor? Aí eu falei, é da cotovelada que dá para que vire, né? Ai, meu Mas Deus, é é brincadeira. A bem gente fala isso. que, na verdade, é exatamente o medo que quem está do lado vê. É a Sim, pessoa se afogando, engasgando, sim. dormindo. E aí, Uhum, no dia seguinte, fala, olha, você quase morreu, tem que chacoalhar, tem que fazer isso, aquilo lá. E acaba levando depois contra a vontade ao médico. E aí esse uhum, histórico de a pessoa falar, realmente, eu estou tendo um déficit de memória. Realmente, eu fico muito cansado durante o dia. Se eu, uhum, se eu encosto, por exemplo, na parte da manhã, numa mesa, eu cochilo. Ou a pessoa que tem necessidade urgente, depois que come no almoço, fazer siesta, dormir, entendeu? E acaba perpetuando a questão do ronco. E são uhum, mais ou menos as coisas mais comuns. Começa a ter arritmias cardíacas, começa a ter aumento da pressão arterial, coisas que ele não tinha e começa a aparecer. E são sinais de uhum, alerta que tem que ir ao médico exatamente para isso. E o uhum. diagnóstico a gente faz um diagnóstico clínico, a gente tem que tirar a história do paciente, né? Perguntar dos Sim. hábitos, perguntar uma coisa que é fundamental e muitas vezes esse paciente ele muitas vezes não colabora de forma espontânea, né? Sabe o que que ele faz no seu dia a dia? Se ele trabalha, que Sim. tipo de trabalho ele faz, entendeu? Se ele tem atividade física, se não tem, se tem perda de memória, se toma medicamentos, se consome álcool, se usa droga, tá certo? São coisas que potencializam ou que podem ser a origem do problema, tá certo? Quem ronca, a princípio, ele diz que ele não sente nada. Porque quem Sim. se incomoda é que está do lado, porque ele escuta o barulho. Então, na verdade, o primeiro sinal para que uma pessoa vá ao médico, geralmente quando o companheiro, o cônjuge, ou quem está do lado, se preocupa por causa do barulho, tá certo? Que não deixa Uhum. dormir. Mas o Tá. exame
padrão ouro para fazer o diagnóstico, para a gente saber que tipo de apneia está tendo, se é uma apneia obstrutiva do sono, se é uma apneia que a gente chama de central neurológica, é um exame que se chama de polissonografia. A Hum, polissonografia é um exame que é feito no laboratório de sono,